Boa noite a todas e todos. O debate agora nós promovemos integra a Marcha Virtual pela Ciência, que foi organizada pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Essa Marcha Virtual pela Ciência é uma edição digital da já tradicional Marcha pela Ciência, né, que já está na sua 7ª edição e que tem como propósito a defesa da ciência e da educação. Este ano, a Marcha pela Ciência tem como tema central o Pacto pela Vida, né? Como o próprio nome sugere, né? O objetivo primeiro dessa iniciativa é a defesa da vida. Esse pacto foi assinado por diversas entidades, se eu não estou enganado, foram mais de 100 entidades que assinaram o Pacto pela Vida, e a gente inclui nessas entidades CNPq, OAB e a Academia Brasileira de Ciências, né? Então, a adoção desse tema, né, leva em conta como o protagonismo, a adoção desse tema central da Marcha pela Ciência este ano, leva em conta o protagonismo que a ciência tem no enfrentamento da atual pandemia, né, da pandemia da Covid-19. Então, nesse contexto, dentro desse cenário, nós propusemos o debate Democracia, Ciência e Opinião, que aparentemente pode não ter uma ligação muito evidente com o tema central, né, que é Pacto pela Vida, mas eu espero que até o fim do nosso debate de hoje fique bastante claro por que sim, esse tema ele tem relação direta com o Pacto pela Vida, né? Então, pessoal, depois dessa breve introdução, que tinha como objetivo nos inserir no contexto da Marcha pela Ciência, nos inserir no contexto do Pacto pela Vida, eu gostaria de nos apresentar. Então, o professor Luiz Fernando Santos Correia da Silva é atualmente diretor do campus Erechim da Universidade Federal da Fronteira Sul. Ele é bacharel, licenciado, mestre e doutor em Sociologia pela Federal do Rio Grande do Sul. A professora Sandra Hopner Pierozan é atualmente coordenadora acadêmica do campus Erechim da UFFS. Ela é pedagoga, mestre em Educação pela Federal do Paraná e doutora em Educação pela Unicinos. O professor Anderson André Genro Alves Ribeiro é físico e doutor em Física pela Federal do Rio Grande do Sul. Ele foi diretor do campus Erechim, da UFFS, entre 2015 e 2019. E, por fim, este que vos fala é professor do campus Chapecó, da UFFS, Sérgio Alves. Sou bacharel e licenciado em Ciências Biológicas pela Federal de Santa Catarina e sou doutor em Biotecnologia pela USP. Então, colegas, as suas primeiras palavras sobre este evento, sobre a Marcha pela Ciência, sobre o Pacto pela Vida, sobre a atividade que nós aqui nos propusemos a fazer neste horário. Bom, Sérgio, quero, então, iniciar a minha fala saudando a vocês, a ti, ao Anderson e também à professora Sandra, dizer que é uma satisfação participar dessa mesa redonda da Marcha Virtual pela Ciência e saudar também essa iniciativa da SBPC, porque me parece que, inclusive, pela temática sugerida pela SBPC, nós precisamos, enfim, né, discutir essas questões que estão na agenda do presente, as questões que envolvem a defesa da vida, e por isso acreditamos que a temática democracia, ciência e opinião tem uma relação muito estrita com a realidade brasileira atual, né? Uma realidade na qual, então, os cientistas eles têm encontrado muita dificuldade para realizar o seu trabalho, seja pela diminuição de recursos investidos na ciência ao longo dos últimos anos, seja por um certo descrédito de movimentos negacionistas a respeito da ciência, seja também naquilo que diz respeito a uma certa confusão que alguns estabelecem entre ciência e opinião,
mesmo que a ciência ela não seja a verdade, é o conhecimento aproximativo da verdade mais seguro que nós possuímos. Tá? Então, acho que isso precisa ficar muito claro. E opinião é uma outra coisa. Tá? Opinião, por exemplo, é eu dizer se eu gosto mais de praia ou de serra, se eu gosto mais de banana ou de manga. Tá? Então, não é opinião, por exemplo, sustentar que vacina não tem efeito, como faz o movimento anti-vacina. Não é opinião dizer que a Terra é plana, tá? Porque existem evidências científicas muito fortes que sustentam que a Terra tem um outro formato. Tá? E uma área do conhecimento, uma ciência, que é a física, a astronomia, ela nos fornece, assim como a geografia, assim como a geologia, assim como outras áreas do conhecimento correlatas, então estabelecem parâmetros científicos que devem ser seguidos e que, de fato, são muito diferentes de opinião. Por outro lado, nós sabemos também que sociedades democráticas são as sociedades nas quais a ciência melhor se desenvolve. Sociedades democráticas são aquelas em que nós temos universidades livres e universidades autônomas. Eu, inclusive, para iniciar o nosso debate, trouxe aqui um livro da professora Vrana Panizzi, ex-reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é um livro sobre autonomia da universidade. Foi a reitora que me colou grau lá na URGS, talvez. Eu também. Tu também, né, Anderson? Então, ela diz lá no primeiro capítulo do livro, né, parafraseando Roland Barthes, que é um filósofo e linguista francês, que a universidade é um lugar que pode ser dito fora do poder. O que isso significa? Significa fundamentalmente que a universidade ela é concebida como esse espaço de pensamento, de reflexão, que obedece a determinados critérios éticos, mas que precisa necessariamente prezar pela democracia, pelos seus processos democráticos, e precisa ter como elemento fundamental, constitutivo dela, a liberdade do pensamento fora de relações de poder externas a ela. Então, com essa provocação, eu queria iniciar minha manifestação. Tenho certeza que nós vamos ter oportunidade depois de debater com maior profundidade alguns dos temas correlatos à democracia, à ciência e também à opinião. Sandra. Bom, então, uma boa noite a vocês, colegas aqui desse momento de debate. Uma boa noite também a quem está nos assistindo e que está valorizando esse espaço, esse canal aberto pela SBPC, né? Uma das entidades que faz tanto orgulho para nós, no sentido de reconhecer um papel dinamizador que tem da ciência em todos os âmbitos. Porque muitas vezes nós pensamos a SBPC na área das exatas ou na área da medicina, mas existe um ramo muito grande de discussão e de debate sobre a educação básica dentro da SBPC. E é um pouco nessa linha que eu imagino que possa contribuir com esse diálogo que nós vamos fazer hoje, então, sobre a democracia, a ciência e a opinião nessa marcha pela ciência. Que é super importante que a gente destaque que nós não deveríamos estar tendo que, com tanta importância, tendo que defender a ciência, a educação, a saúde e a democracia. Nós deveríamos poder falar disso, fazendo a promulgação disso, mas não tendo que fazer uma defesa, como temos nos últimos anos, que assumiu uma defesa contínua, defender, e quando a gente defende algo é porque parece que a gente está perdendo. Então, essa lógica que é, então, tão importante, e ela é, de alguma forma, relacionada, que a gente não pode se esquecer, com um movimento que vem, e isso também está na pauta da SBPC, das outras entidades que assumiram a marcha pela ciência, a derrubada da PEC 95 de 2016, né? Porque com aquela PEC, a gente não pode se esquecer, aprovada ainda no governo do Michel Temer, foram congelados durante 20 anos os investimentos nas áreas sociais brasileiras, entre elas ciência, tecnologia, e nós, nas universidades, vamos sentir todo o impacto na educação da mesma forma, né?
Então, acho que isso é um ponto inicial, assim, para tentar fazer essa relação de que, por muitas vezes, nós nos encontramos na condição de que precisamos defender justamente porque parece que vamos perder. E esse é o ponto que, quando nós pensamos ou dialogamos com as pessoas no nosso cotidiano, nós compreendemos muitas vezes que as pessoas tentam separar a ciência da política, né? Como se elas pudessem estar de forma dissociada. E essas atividades científicas que nós desenvolvemos em qualquer das áreas do conhecimento, elas têm sim um componente político que nós não podemos negar. Elas estão de alguma forma aliadas às estruturas que nós vivenciamos, das instituições, né? Porque elas dependem de financiamento, dependem de recursos, dependem de incentivo, mas nós não podemos esquecer que, se nós não tivermos governos que considerem isso como um papel primordial, nós temos que sim ficar falando de manutenção da democracia, porque a manutenção da ciência e da política, ela se dá também com a manutenção da democracia, né? É difícil nós dissociar ciência e política, mais difícil ainda é dissociar ciência, política e democracia, que é o espaço onde o próprio pesquisador, o próprio cientista, é aquele que pode se colocar, né? Colocar perante os problemas, perante os desafios, fazer suas considerações, seu livre pensar, e propor as pesquisas e propor os caminhos para essa dimensão mais organizadora da vida em sociedade, que é respeitando, então, o papel político, né? Os mecanismos participativos que nós vamos identificar, eles também precisam da ciência, né? Porque é onde eles contribuem para que a própria população e a própria universidade, as outras instituições, se tornem cada vez mais relevantes no sentido de buscar um exercício mais livre em todos os seus aspectos. Aqui a gente está falando do exercício de liberdade na ciência, do exercício de liberdade na educação, que nós não podemos esquecer, tem sempre um componente pressionando a educação, assim como o Luiz Fernando citava antes, um viés ideológico naquilo que as pessoas consideram ciência, ou científico, ou democrático, mas também naquilo que é a educação. Então, espero dialogar um pouco sobre isso, pensando como é que a formação dos professores é impactada por essa visão que nós estamos tentando fazer essa relação entre esses conceitos que nós vamos trabalhar. Boa noite, né, todos e todas. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Sandra. Boa noite, Luiz Fernando. É uma alegria, né, dividir essa mesa aqui com vocês, infelizmente de forma virtual, mas é a maneira necessária, né, para enfrentamento dessa grave crise de saúde, essa crise social que vivemos no Brasil e no mundo, né. Penso que, inicialmente, é importante destacar o papel da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né, SBPC, na mobilização e na realização dessa atividade, que nós estamos aqui agora fazendo parte dela, a Marcha pela Ciência, para marcar um momento aí de luta pela educação, pela saúde e pela ciência. O papel, esse ato de discutir com a população sobre ciência, educação e democracia e o seu papel, né, tanto nesse momento urgente, mas também o papel de longo prazo, um papel constitutivo da nação que a ciência, que a democracia tem e qual a relação disso com as instituições às quais a gente atua é fundamental, né? Cabe sempre lembrar, acho que é importante sempre destacar que as universidades, em especial as universidades públicas, né, elas são fundamentais para o desenvolvimento do país. E recentes levantamentos apontam que mais de 95% da pesquisa científica é realizada nas universidades públicas, né, aonde a gente vai ter esses processos, né, isso que a gente está discutindo, começando a discutir agora aqui, de democracia, autonomia, que o Luiz Fernando trouxe já na sua fala de abertura, colocados aí numa situação
sui generis, vamos dizer assim, uma situação diferente do que vinha acontecendo em últimas décadas e que nos leva a ter que vir aqui discutir, né, democracia no âmbito da ciência, o próprio fazer científico e sua relação com opinião. Eu li recentemente um artigo do professor Peter Schulz, da Unicamp. Ele é também da área de física, só que agora ele atua com a parte de divulgação científica, né, atua numa área interdisciplinar na Unicamp, e o título do artigo dele é Ciência não é opinião, é conhecimento. É aquilo que já o Luiz trazia no início da fala dele. Ele faz observações muito interessantes, né, nesse artigo, está disponível no site da Unicamp, e uma delas é que existe uma pauta anti-ciência, uma pauta anti-intelectual no Brasil, e não só no Brasil, infelizmente, e que ela também não está apagada com essa epidemia, porque nós vemos agora muitas manifestações pró-ciência, né, muita gente colocando, destacando o papel da ciência na solução ou no combate a esses problemas, mas ele diz, olha, essa pauta não está apagada, ela está apenas redirecionada para a desinformação e para temas conspiracionistas. Não vou usar o termo teoria conspiracionista, porque é de certa forma, desmerecer uma teoria, né? A teoria é uma outra coisa, um outro conceito. Além disso, né, o texto coloca que, muitas vezes, quando a ciência é admirada, quando tem grupos defendendo a ciência, ela é admirada pelos seus resultados, por aquilo que ela traz de novidade. Porém, a ciência não é os seus resultados, né? Ela não se resume aos seus resultados. Muito pelo contrário, a ciência são muito mais o seu processo, né, o caminho que se percorre para chegar aos resultados, do que o resultado em si. E essa visão da ciência enquanto resultado torna o público, né, as pessoas, meros consumidores de ciência. Então, eles estão apartados da própria ciência e da construção da ciência. Então, isso é um elemento muito importante na hora de a gente discutir ciência, opinião e o seu papel nas instituições onde nós atuamos e onde, em geral, é feita a ciência no Brasil. Legal, pessoal. É interessante vocês terem enaltecido a SBPC. Eu sou sócio da SBPC e tenho muito orgulho disso. Eu queria aproveitar esse enaltecimento e dizer que a SBPC é uma entidade com mais de 70 anos de história, e ela teve papel primordial em muitas das conquistas da ciência brasileira, inclusive na existência do CNPq, né? Durante uma década e meia, em que nós passamos por um pouco mais de aporte às pesquisas, né, e ao desenvolvimento das universidades brasileiras, a SBPC até se colocou numa posição mais cômoda, porque já havia tido ali um ganho, né? De 2016 para cá, com esse desmonte proposto, que começou com Michel Temer, a SBPC voltou ativa com força, porque viu ali a necessidade de reocupar aquele lugar que, durante muitas décadas, ela esteve ocupando, tá? Bom, para a gente tentar fazer aqui uma organização da nossa conversa, né, eu corro o risco de ser sistemático demais, mas para a gente tentar organizar a nossa conversa, vamos tentar começar, então, pelo tema democracia, que é a primeira palavra do título da nossa atividade de hoje, né? Então, começando sobre esse tema, nós temos a relatar um fato muito triste da história recente da nossa universidade, da Universidade Federal da Fronteira Sul, UFFS ou UFS, como muitos têm chamado, né? Então, em 2019, o nosso colega aqui presente, professor Anderson Ribeiro, foi eleito reitor da instituição numa consulta pública realizada e ratificada pelo nosso Conselho Universitário. Este é que é o fato triste? De forma alguma. Ele ter sido eleito não é o fato triste. O fato triste é o seguinte: nós não estamos diante do reitor. Né? O que eu quero dizer é que, embora a comunidade acadêmica o tenha eleito, o Anderson não é o nosso reitor neste momento, né? Embora a eleição tenha sido
no ano passado, né? Então, nós não estamos diante do reitor da UFFS, embora ele tenha sido o candidato mais votado. Então, esse é um ponto de partida para a nossa discussão sobre democracia, né? Então, colegas, eu queria que vocês explanassem um pouco sobre o assunto, talvez começando pelo Anderson agora. Pode ser. Bom, infelizmente, né, embora isso nos toque a UFFS enquanto instituição, ele não se resume à UFFS, né? É uma ação que acaba sendo mais ampla e com maiores repercussões para o desenvolvimento da ciência, para o desenvolvimento da educação superior e tecnológica brasileira do que a gente poderia né, admitir, inclusive. Então, o que está acontecendo, né, em relação às universidades e institutos federais pelo Brasil afora, os casos mais atuais, né, que a gente pode citar é o IFSC o UFRN, né, o Instituto Federal de Santa Catarina e o Federal do Rio Grande do Norte, mas também tem uma situação muito específica na Federal de São João del Rei, na Universidade Federal de São João del Rei, agora, atualmente, e que no ano passado tocou a FFS, mas também tocou várias outras universidades no Brasil, a Federal do Ceará, a Federal do Triângulo Mineiro, a Federal do Vale de Jequitinhonha e Muruci, a Federal do Recôncavo da Bahia, o Cefet do Rio de Janeiro e a Federal da Grande Dourados, que até hoje está ainda nesse mesmo processo. É uma completa afronta, né, à autonomia universitária e aos processos democráticos. Por isso eu achei muito interessante quando o Luiz trouxe a discussão sobre autonomia universitária dentro do âmbito da discussão sobre democracia. Porque o problema, eu vejo que ele é muito profundo. Essa ação em relação às universidades tem uma implicação muito profunda. A autonomia das instituições, ela é fundamental para o desenvolvimento da ciência. Não é o objetivo aqui a gente discorrer muito sobre o que é autonomia, né? Mas a garantia constitucional de autonomia está ligada, né, à noção de que apenas com autonomia, com aquela possibilidade que as instituições, né, dentro dos marcos constitucionais, possam definir internamente suas abordagens didáticas, seus regimes científicos, sua forma de gestão administrativa e financeira, isso são elementos imprescindíveis para o desenvolvimento, né, da ciência. Então, a ciência, ela apenas, dessa forma, pode atingir um bom desempenho, um bom desenvolvimento dentro das instituições. E só para adiantar, porque eu sei que essa crítica existe, não há confusão entre autonomia e soberania. As instituições não são soberanas, elas têm finalidades bem definidas, por exemplo, uma universidade é realizar ensino, pesquisa e extensão, e a autonomia é a autonomia para desenvolver ou para criar seus processos de gestão, seus processos didáticos, científicos, para desenvolver estas atividades. Então, não há nenhuma confusão, pelo menos no âmbito das universidades, das instituições, entre soberania e autonomia. Bom, a autonomia, né, na minha leitura, ela está fortemente ligada à democracia, seja interna, seja no país, né? Claro que a gente não pode confundir ou limitar o conceito de democracia às eleições, mas tampouco a gente pode confundir uma eleição com escolha de nomes, que é o que, de certa forma, muitas vezes parece, né, que o MEC e o governo federal têm entendido. O processo eleitoral, ele é um momento institucional de debate, é um momento de discussão de ideias, né? Um momento de formação de entendimentos institucionais sobre as suas prioridades, sobre os seus caminhos, sobre alguns consensos e algumas trajetórias que a instituição precisa constituir e se constituir, né, para atingir as suas finalidades. Quando não ocorre a nomeação de quem foi eleito, não é a pessoa que perde, quem perde é o processo, é a instituição. É a instituição que é lesada do seu processo de debate constitutivo das suas políticas institucionais, que aí, então, né, de certa forma, prejudicado pela ação de cerceamento dessa sua vontade expressa pelo voto em alguma candidatura, né? No caso, uma chapa, como foi aqui no caso da UFFS.
as instituições acabam sendo, né, dessa forma, implementadoras de políticas do governo de plantão, que é o que a gente tem, de certa forma, visto aqui na universidade, e não como implementadoras de políticas de Estado, que é o nosso papel enquanto instituições do Estado, né, implementar políticas de Estado. A nomeação do terceiro membro da lista tríplice aqui na FFS, por exemplo, seguiu, segundo o próprio nomeado, declarou para a imprensa, critérios ideológicos. Né? Então, já aí a gente vê que não é o entendimento, aquela discussão promovida na universidade que será, portanto, né, implementada, mas outras. Em decorrência disso, como resultado, né, nós temos instabilidade institucional forte, falta de governabilidade, conflitos, né, um conflito entre programas, né, entre ideias, conceitos que a comunidade universitária entende e que pretende que seja levado a cabo, e o que se está procurando implementar por uma gestão que não tem a legitimidade da eleição e tampouco do fazer, né, de gestão. Uma fala inicial aí sobre essa situação da UFFS. Sandra, Luiz. Não, eu quero trazer alguns argumentos para tentar contribuir com esse debate. Vejam, né? O grande demarcador das fronteiras, tanto dos processos políticos e da democracia, né, que é uma parte integrante dos processos políticos, quanto da ciência, é a ética. Né? A ética, ela é o demarcador, o grande demarcador dos campos onde ocorre a política e se produz ciência também. Caiu aqui meu fone. Deixa eu colocar de novo. Então, vejam, né? Quando nós tratamos de um processo de escolha, como mencionava o Anderson, numa universidade pública, isso não diz respeito exclusivamente a nomes. Né? A comunidade acadêmica, a comunidade universitária, a partir das suas vivências, a partir de uma determinada leitura a respeito da universidade, a respeito dos seus campi, das suas instâncias, que também são eleitas, como o Conselho Universitário, conselhos de campus, elas fazem uma escolha por um projeto. Na medida em que esse projeto ele não é o escolhido, e óbvio que esse projeto ele é escolhido na medida em que é nomeada a pessoa que representa esse projeto num primeiro momento, nós temos uma ruptura da dimensão ética que envolve a própria universidade. E aí nós podemos passar a ter problemas. Né? Um desses problemas, o Anderson menciona, que é a própria interferência ideológica dentro da universidade. Então, isso hoje acontece muito, né? Eu acho que isso está muito presente nas políticas, tanto do Ministério da Educação, quanto nas políticas do Ministério da Ciência e da Tecnologia. Então, a partir de um discurso de desconstrução da ideologia, se promove a ideologia. Né? Então, vejam, né? Isso do ponto de vista ético, isso é uma grande aberração, porque não é possível desconstruir ideologia reafirmando uma outra ideologia, mesmo que se pressuponha que essa outra ideologia ela seja neutra. Né? Não existe espaços vazios entre duas ideologias. Então, me parece que essa é uma questão bastante problemática. E é uma questão bastante problemática porque ela vai ter influência depois nas próprias políticas que são desenvolvidas pela instituição, na forma como a instituição se planeja, na forma como a instituição pensa o seu desenvolvimento. Então, esse é um grande problema para as universidades, mas não apenas para a instituição da universidade, para o próprio processo de produção de conhecimento científico, que ocorre, como foi mencionado já no debate, mais de 95% da produção científica no país ocorre dentro da universidade, na medida em que se ataca a autonomia da universidade, se ataca automaticamente também esse processo de produção de conhecimento. Não é à toa, por exemplo, que na nossa universidade nós temos um conjunto muito significativo de cursos na área de ciências humanas. As ciências humanas ela foi simplesmente apartada de todos os editais de bolsa de iniciação científica, seja do CNPq, seja da CAPES, e nós não tivemos nenhuma manifestação
por parte da gestão da instituição, que seria o mínimo a se esperar, né? O zelo por parte da instituição, da gestão da instituição, naquilo que diz respeito a uma área fundamental, numa área estruturante da nossa universidade. Eu gostaria de contribuir, além do que o Anderson e o Luiz já também mencionaram, mas o papel de como foi a luta e a conquista dessa universidade nesses locais onde ela está situada, né? Nós, quando falamos da Universidade Federal da Fronteira Sul, precisamos sempre estar resgatando que é uma universidade que está em 3 estados do sul do país, né? Ela é multicamp, e ela é a conquista de um momento em que, pela expansão do ensino superior no Brasil, se configurou um atendimento a regiões que não tinham sido atendidas anteriormente pelo ensino superior público. E isso, por si, já se caracteriza um movimento que considerou o valor do aspecto social e democrático que foi na busca dessa universidade. Não sem lutas, é óbvio, né? Mas no sentido de que ela veio para tentar equalizar uma situação que era já quase que insustentável em algumas regiões do país que não tinham acesso ao ensino superior público. Então, quando nós pensamos que a universidade ela está ligada ao Estado, né? Ela é uma instituição, no nosso caso, uma instituição federal. E como o Anderson mencionava antes, ela é diretamente ligada a qualquer política de Estado. Nós precisamos compreender como é que essa política de Estado ela vai reverberar dentro da universidade, e aí ela não tem espaço nenhum para essa interferência ideológica que o Luiz vinha mencionando, né? Tentando fazer essa relação. Então, quando nós procuramos garantir uma educação superior de qualidade nessa região em que a universidade está inserida, no nosso discurso de docente, no nosso discurso das pessoas que trabalharam para que essa universidade fosse constituída, as palavras democracia, autonomia, elas sempre tiveram presente. Participação, né? E é justamente a participação que se dá negada quando você não confere o resultado que foi da consulta popular, da consulta a um grupo coletivo. Então, acho que dando continuidade apenas ao que os colegas já mencionaram, para a gente não ficar sendo repetitiva a fala, mas é no sentido de que nós estamos numa universidade que não veio por um ato puramente centralizado. Ele veio por um ato que foi um ato de um coletivo. E aí parece mais estranho ainda quando a gente observa que esse ato coletivo, que foi todo o processo eleitoral da universidade, não é assegurado nesse momento. Então, os conceitos de democracia e de autonomia que foram mencionados pelos colegas, eles parecem que se esvaem um pouco. Bom, pessoal, diante disso, assim, que eu vou falar agora vai parecer irônico, talvez seja, vai parecer uma provocação, talvez seja, mas eu queria colocar aqui em pauta agora algo que soa até contraditório, né? Eu queria saber se isso tudo que está acontecendo, né, nas universidades, que aconteceu especialmente muito fortemente no ano passado, essa nomeação de reitores que não estavam no topo da lista, ou seja, de reitores que não foram os mais votados, de nomes que não foram os mais votados, né? Queria saber se isso, né, se na opinião de vocês, se isso constitui um mesmo movimento político que os manifestos pró-intervenção militar, que aquele movimento que levou à eleição de um presidente que já defendeu abertamente torturador e ditador, se isso está junto com o movimento negacionista, com o negacionismo científico, se isso faz parte do mesmo grupo que adota fake news como argumento de discussão, se isso está junto na onda do obscurantismo, ou
se essas nomeações são coisas independentes, são coisas distintas, né? Bom, me parece que a resposta é bastante óbvia, né? Mas eu queria ver o que vocês podem dizer sobre isso, o que vocês podem argumentar sobre isso. O que me parece bastante chocante é que isso vem acontecer dentro da universidade, né? Então, grupos que são baseados em pseudocientistas, pseudopensadores, grupos que defendem o terraplanismo, que negam o aquecimento global, esse grupo tomar conta das universidades, que é um local, é um espaço de defesa da ciência, e não o contrário, né? Então, o que vocês podem dissertar a respeito disso? Eu penso, agora vou começar pela ordem alfabética inversa, né? Eu penso que nós estamos, assim, o tempo todo sendo provocados por uma dualidade, né? Entre aqueles que comungam mais de um viés científico para compreender o mundo, o espaço, as relações e tudo mais, e que apresentam explicações científicas e que buscam orientar e possibilitar a compreensão de todos os fenômenos, né? E um outro grupo de pessoas contrárias que exibem essas informações, opiniões, palpites e tudo mais, que não são consideradas válidas pela ciência. E parece que nós ficamos o tempo todo nesse ping-pong, né? E é impossível, Sérgio, que se isso está no nosso cotidiano, está nas redes sociais, está nas páginas dos jornais, está na televisão, não tenha interferência dentro da universidade, né? Esse ping-pong. Então, quando você pergunta, será que tem relação com essa forma de pensar? Eu acho que, imediatamente, né, nós temos que pensar nessa condição de como que a escola, eu pensando na escola, ela não pode ser, ela é científica e não pode ser ideológica, não deve ser ideológica, que eu quero aproveitar uma fala do Saviani aqui, mas em sendo científica, ela tem que ser profundamente política. Então, me parece que a universidade e a escola estaria reservado esse papel, né, de ser científica, de não ser ideológica, e, ao ser científica, ser política. E aí nós vamos ter uma preocupação muito grande do que é opinião, que aí vai entrar na questão do relativismo, que o Luiz Fernando já mencionava, a questão desses regimes políticos regressivos, né, nos quais não existem ideias convergentes, não existe espaço para ideia divergente, melhor dizendo, né, o que tem são adversários, são inimigos, né, que precisam ser combatidos o tempo todo, e também nas questões que envolvem o fundamentalismo econômico, político e religioso, me parecem que eles estão cada vez mais respingando dentro do espaço universitário. Muito bem. Eu penso que nós temos uma pandemia, né, que ela e os seus efeitos e toda a repercussão que ela tem tido, enfim, as manifestações que têm ocorrido demonstram justamente que existe um movimento negacionista em curso e que está muito bem articulado com intervenções nas universidades, com desprezo à produção científica, com um culto, digamos assim, a regimes mais autoritários de governo, há um desprezo por aquilo que seria considerado politicamente correto, né? Então, se leva até um determinado limite em que o próprio direito à vida é entendido como um politicamente correto. Vejam a que ponto nós chegamos. Mas é importante dizer também que talvez um olhar generalizador ele não seja o mais adequado. E por que eu digo isso, né? Eu mencionava lá na minha primeira fala que aproximadamente 7% dos brasileiros acreditam que a Terra é plana. Isso vem de uma pesquisa que foi realizada pelo Datafolha em meados do ano passado. O Datafolha ele trata de perguntar
para pessoas das mais diversas faixas etárias, das mais diversas formações, então, e aí entendido formação como escolaridade, e pessoas com identificação com os mais diversos partidos políticos, e em menor ou maior grau, nós vamos encontrar terraplanistas em todos esses estratos. Então, entre pessoas que têm ensino superior, entre pessoas de direita, entre pessoas que têm uma identidade mais próxima aos partidos de esquerda, entre, enfim, né, todas as faixas etárias. Agora, é bem verdade que isso acaba ganhando uma maior expressão dentro de um grupo social muito específico, né, que alguns têm dito que são os frustrados com os últimos 20 anos. Quando a gente fala a respeito dessa frustração, eu acho que isso diz muito respeito também ao desenvolvimento econômico que foi experienciado no Brasil, principalmente nos anos 2000, início desse século dessa década, melhor dizendo, que nós estamos vivendo, e que, na medida em que passou a ter acesso a determinados bens de consumo, que até então não tinha, né? Então, eu falo aí mais especificamente de uma nova classe média, mas não uma nova classe média, porque esse é um tema que eu estudo também, mas não uma nova classe média que está expressa dessa forma lá nos livros, né? Que é pensada exclusivamente a partir dos estratos de renda, mas uma classe social que também desenvolve também determinados gostos, né? E produz também determinados esquemas de distinção social, mas que passa a ter acesso, por exemplo, a produtos de free shop, a produtos que até muito pouco tempo só a elite tinha acesso. Então passa a viajar de avião, eventualmente passa a fazer, inclusive, viagens para o exterior. Em algum momento, quando as benesses desse crescimento econômico cessam, essa mesma classe média, então, ela sente o sabor amargo de uma reversão desse movimento, e me parece que isso é muito explicativo daquilo que a gente vive hoje. Óbvio que o nosso país não é um país de classe média, mas é fundamentalmente que a gente entenda, é fundamental que a gente entenda que a classe média ela acaba funcionando nas sociedades capitalistas como uma zona de amortecimento de conflitos, como diz o professor Elise Stank, que é um sociólogo português. Ela, então, ela é o local de destino, digamos assim, daqueles oriundos das classes populares que têm mais mérito. Então, é o local, é o lugar social onde podem chegar essas pessoas, mas, ao mesmo tempo, ela é o lugar que permite também a legitimação da elite num país como o Brasil, que tem um dos maiores níveis de desigualdade do mundo. Sim. Então, me parece que a legitimação social, ela se passa, desse movimento, ela se passa muito a partir de uma classe social específica, que é a classe média, e que parece que ela não reage exclusivamente contra grupos políticos específicos ou contra pessoas específicas. Mas a partir desse sentimento de rancor, ela quer retornar a um determinado passado que ela julga gloriosa, né? Que é a ditadura militar, que é um determinado período histórico em que havia menos violência, mesmo que dados comprovem o contrário. No final da ditadura militar, nós tivemos ali nos últimos 4 anos de ditadura militar um aumento de 30% nos homicídios no país, mesmo que tenha sido um período também de elevado endividamento externo, de crescimento da inflação, mesmo que nesse período o índice de analfabetismo fosse altíssimo e também a mortalidade infantil fosse altíssima, a expectativa de vida ali durante a década de 70, né, que é a principal década da ditadura militar, ela fosse inferior a 60 anos de idade. Então é esse passado virtuoso que esse grupo social quer submeter ao futuro. Então, me parece que esse grupo social hoje ele consegue dar sustentação para um conjunto de questões que passam desde
da deslegitimação da ciência, que é o obscurantismo, em última instância, até a intervenção na esfera política, solicitando, pedindo retorno à ditadura militar, e também intervindo dentro das universidades federais, que é onde se produz ciência. Sérgio, eu vou retomar a fala que eu estava colocando antes, né, de ver a ciência enquanto resultado, né, que torna as pessoas consumidores, para, de certa forma, tentar chegar um pouco no que tu estava colocando e na pergunta que tu nos provocou, né. O que me parece é que há um distanciamento da ciência das pessoas. O distanciamento que existe entre ciência e opinião, ele é necessário, porque a ciência é justamente o trabalho da gente ir se afastando daquilo que não é o conhecimento sistematizado, criterioso, né, que tem construção. Mas ele, ao mesmo tempo, ele não pode se afastar das pessoas, e isso acontece muito. O público, em geral, não sabe o que é ciência. Quando a gente fala ciência, existe uma visão muitas vezes romantizada, né, ou irreal do que é a ciência, do que é o cientista. E eu penso que é necessário romper com essa imagem do cientista isolado do mundo, alheio ao cotidiano, né, com ideias geniais e muitas vezes individuais, né, o cientista como um indivíduo que tem uma ideia, um conceito genial que traz respostas maravilhosas. Eu acho que a gente precisa trabalhar num sentido, acho que até do que a Sandra colocava, de uma educação científica para que a ciência seja vista como ela é, um empreendimento social, um empreendimento coletivo, né, não individual. A ciência não se constitui a partir da individualidade, ela se constitui a partir da coletividade, né, e que envolvem muitos compromissos desse coletivo que a gente pode chamar de fazedores da ciência, né, os cientistas, que é o caráter falível do conhecimento, né? O conhecimento não como uma verdade absoluta, acho que o Luiz Fernando já tinha colocado, como verdade transitória, né? O exame cético dos pressupostos, das crenças dos cientistas, né? É necessário que a gente faça as perguntas e de ter uma postura cética em relação às próprias afirmações da ciência, e que a ciência segue métodos, protocolos, né, no plural, métodos, protocolos e formas de fazer que hoje, muitas vezes, as pessoas parecem que não entendem que a ciência funciona dessa maneira. Como eu vejo que tem um efeito colateral desse afastamento que existe da ciência para com o público. Nós temos situações como essa que a gente vivencia agora, quando as pessoas querem soluções milagrosas, instantâneas, para problemas que são muito complexos, né, como remédios mágicos, né. É claro que a ciência tem que ter capacidade de dar respostas rápidas para as demandas sociais, porém ela só vai conseguir fazer isso se ela tiver estrutura, se ela tiver pessoal, né, algo que não se constitui de uma hora para outra, algo que se leva décadas para que a gente tenha uma estrutura científica nacional e internacional com essa capacidade de dar resposta na velocidade que se demanda, né? Como diz um caro colega e amigo meu, o professor Fábio Feltrin, o imediatismo que a gente vive, o imediatismo da rede social, o imediatismo do neoliberalismo, ele inviabiliza qualquer possibilidade de pensar, de refletir sistematicamente. O tempo da reflexão, o tempo da ciência, ele não é o tempo do like, né? O like é instantâneo. E, às vezes, para a gente contra-argumentar um comentário numa postagem, você precisa de horas, né, de horas de elaboração para desfazer algo que foi escrito em 3 linhas, porque trabalha em outro ritmo, em outro tempo, né? Teve um comentário aqui no nosso vídeo da Juliane Lima falando da ideia das bolhas, né, das bolhas sociais, que a gente acaba tendo dificuldade de romper com a relação que a gente tem. Eu penso que, além da bolha social, nós temos uma bolha linguística. Muitas vezes o que nós estamos falando não é o que o público, que as pessoas, em geral, entendem sobre aqueles conceitos, né, porque a ciência elabora. Então, uma frase assim, que tenha conceitos científicos tem uma elaboração muito grande por cima.
E esse é algo que as instituições, que a ciência tem, as instituições têm que pensar. No caso da emergência sanitária que a gente está passando agora, uma forma de superar, né, as opiniões individuais, os resultados particulares, como os testes in vitro que a gente tem visto, e dar uma resposta a essa demanda social, é termos muitos grupos, né, trabalhando concomitantemente, conjuntamente ou não, mas com um objetivo em comum. E isso é uma coisa que a ciência brasileira e mundial tem feito de uma forma exemplar. A capacidade de mobilização das instituições científicas brasileiras para dar uma resposta, por exemplo, a esta crise sanitária é exemplar no mundo. A quantidade de mobilização que tem e diferentes testes e diferentes abordagens, porque a ciência trabalha com a diversidade metodológica, conceitual e, inclusive, de formas de chegar aos seus resultados. Sobre essa questão, o que me preocupa muito é muito menos a opinião, né, que é uma coisa formada, né, em termos de sociedade. O que me preocupa mais é as pseudociências. É um debate que, inclusive, há pouco tempo fiz com o professor Everton Kozeniewski, também um grande colega nosso aqui do campus de Erechim. A opinião que se pretende científica, diferente da opinião formada por um consenso social, né, a opinião que se pretende científica, que busca elementos de comprovação nas ciências, mas que acaba fornecendo uma certeza, né, usando algum tipo de argumentos circulares, estratégias confirmatórias, mas com resultados que são infalíveis, que inclusive não podem ser questionados, né, que não permitem o questionamento, algo que é essencial dentro da ciência, né, que um resultado tem a possibilidade de ser debatido, questionado e testado. Então, geralmente as pseudociências trabalham na contramão disso, porque isso sim tem um efeito muito mais danoso, porque acaba trazendo esse tipo de comportamento que nós vimos falando antes, o negacionismo, né, estabelecendo critérios de ruptura com a ciência em si, porque, não, mas você não sabe o que estão falando, o mês passado tinha tal resultado, agora já é outro. Claro, nós tivemos outras evidências, nós temos mais estudos, e sim, o conhecimento mudou, o conhecimento é transitório, a nossa verdade não é infalível, ela vai sofrendo alterações. E eu acho que esse tipo de pseudociência, né, de opinião que tem essa pretensão, ela precisa seriamente ser combatida, né, porque, inclusive, dentro da própria academia, nós estamos ninguém livre disso, né, inclusive nós, cientistas, temos que ter essa luta, né, constante contra a ignorância, inclusive a nossa ignorância no sentido de não conhecimento de algumas coisas, né. Eu até gostaria de fazer uma contribuição, já que o Anderson mencionou a questão da educação científica, né, que eu estava tentando dialogar antes. Me parece que tem uma dificuldade muito grande das pessoas, elas, em especial os professores, eu estou pensando um pouco nos professores da educação básica, em especial nos professores que trabalham com as crianças menores, que são os pedagogos, e que eles têm um domínio bem menor no alcance de toda essa terminologia da ciência que o próprio Anderson estava comentando, porque não é o único foco da atuação, eles são profissionais polivalentes que acabam lidando com uma série de conceitos, uma série de saberes, né, e que precisam se utilizar deles no dia a dia. Mas eu não domino conceitos específicos, por exemplo, sobre virologia, ou os que vocês estavam falando anteriormente sobre os gráficos e as demandas e como isso vai crescendo exponencialmente no sentido de demonstrar para a população o impacto do crescimento da pandemia. Mas, no entanto, eu tenho como condições de compreender que esses conhecimentos científicos são necessários para combater essa pandemia. Eu acho que esse é o papel quando a gente fala da divulgação da própria ciência, né?
fazer com que as pessoas, mesmo que não dominem os termos, e aí não é a falsa ciência, não é a pseudociência que o Anderson comentava, mas é compreender que tem conhecimentos científicos que são necessários para combater essa pandemia, que vem sendo investigados, que vem sendo construídos, e que eles vão contribuir com o meu posicionamento frente às notícias. Então, é para isso que nós temos que formar os estudantes, né? Para eles serem capazes de questionar e perceber essas fake news e desconfiar delas, mesmo que eles não tenham conhecimento do ponto de vista conceitual. Eu acho que esse é o papel que eu imaginei que eu poderia adensar nesse debate, né? Sandra, só uma parte, muito rapidinho. O artigo que eu comentei inicialmente do professor da Unicamp, do Peter Schultz, fala exatamente isso. Um letramento científico que eu não preciso conhecer todos os detalhes de todas as áreas, mas eu tenho capacidade de questionar aquilo, de avaliar se ele seguiu protocolos mínimos para ter algum critério de veracidade, né? Exato. Agora, então, vejam que interessante, porque... Esse conhecimento que exige esse tipo de esforço, ele envolve conhecimentos que já foram elaborados, que são constantemente revistos e tudo mais, mas eu acredito aqui, gostaria de defender isso, e até mencionar o papel que aqui em Santa Catarina a gente teve no ano passado, o primeiro seminário catarinense de escola é lugar de ciência, que foi promovido também pela SBPC, no sentido de que, sim, a educação em ciências, ela pode ser uma resposta às fake news em tempos de pandemia. E aí eu preciso me associar um pouquinho, mesmo que rapidamente, a dizer que a preocupação que nós que atuamos na formação de professores temos, em especial, eu sou da pedagogia, eu sou pedagoga, e já acompanhei, fiz um estudo um pouco rápido sobre isso, mas foi uma pesquisa de iniciação científica que desenvolvemos no campus em Erechim, sobre o papel que a ciência ocupa na formação do pedagogo. E aí, o que é que nós percebemos, né? Um aligeiramento muito grande que não dá conta nem de reconhecer esse espaço, nem de reconhecer esse papel da ciência na formação. Então, o professor, ele se depara com um cenário bem difícil, né, e que ele precisa de atenções como essa que a própria SBPC fez, do Seminário de Formação para a Ciência, que eu acredito que a educação para a ciência é uma forma de a gente fazer o combate, então, ao fake news e essas opiniões danosas aí. Pessoal, mas vejam, que interessante. Eu acho que a gente está quase encerrando, né, Sérgio? Mas não, eu queria avançar para o último ponto do nosso... Ah, tá. Não, é só um comentário bastante breve, né? Que pode ficar, inclusive, como indicação para um papo num outro momento. Mas o Anderson falava a respeito dessa certa disposição que precisa ser construída nas pessoas para que elas, de fato, legitimem o conhecimento científico e aquilo que está sendo defendido pelo cientista que é especialista numa determinada área. O grande desafio é como fazer isso numa sociedade que, historicamente, não colocou a ciência num patamar civilizatório, eu diria, inclusive. Então, esse é um grande desafio para nós. Ótimo. Eu queria avançar tomando um ponto da fala do Anderson, né, que disse, inclusive a partir de um comentário feito no canal agora, sobre o acesso à ciência, né? O que me desperta um certo desconforto nisso é que a ciência em si parece estar distante, mas é senso comum que a ciência pode alterar suas conclusões no decorrer do tempo, né? Isso parece que todo mundo sabe, né? Então, o conhecimento de ciência ninguém tem, mas dizer, até o ano passado a ciência de alimentos defendia isso e agora defende aquilo outro, né? Então todo mundo sabe sobre isso. Não coma ovos, coma ovos, não coma ovos. Exatamente. Então, assim, ninguém para perceber que existe uma construção do conhecimento ao longo do tempo. Mas isso é suficiente para as pessoas dizerem, não dá para acreditar mais nisso, né? Porque uma hora um cientista diz uma coisa, outra hora diz outra. Então, isso parece que fica, né? Isso parece que
ele está consolidado, né? Que a ciência muda suas conclusões no decorrer do tempo. E aí, aliado a isso, né, o que nós vemos hoje são redes sociais, são o acesso à internet, né? E me parece que isso acabou tendo uma influência muito grande no anticientificismo, né? Porque as pessoas agora têm outros canais de informação, né? As pessoas têm meios alternativos de informação e elas passam a considerar esses meios como suas verdades, né? Não importa o que foi publicado na Nature. Eu vi no grupo do WhatsApp, meu amigo me mandou agora, né? Então, isso parece ser uma contraposição à ciência e isso vem com uma defesa muito forte. Não é uma defesa forte no que diz respeito a embasamento acadêmico. É uma defesa forte no que diz respeito a ser incisiva. Então, além de tudo, né, muitos daqueles que bradam pela volta da ditadura dizem que nós temos direito à opinião própria, né, embora de própria há muito pouco nessas opiniões, né? Então, a gente vê memes, né, circulando pela internet com duas pessoas olhando o número 6 ou o numeral 9 de lados opostos, e aí diga assim, ó, depende do ponto de vista. Não. A ciência não depende do ponto de vista. É isso que faz dela uma ciência. Mas é isso, né? As pessoas dependem. Não, mas esse é o meu ponto de vista. Ok, então o meu ponto de vista é que a Terra é plana. E aí fica por isso mesmo. E isso ganha uma força monumental, né? Maior do que, como eu disse, um artigo publicado num periódico científico de alto impacto. Então, eu queria que agora, né, a gente chegasse na última parte da nossa conversa, fazendo essa contraposição da opinião diante da ciência e de que forma essa defesa incisiva da opinião própria tem prejudicado o conhecimento científico. Bom, não sei se posso começar, mas eu começo e depois já me despeço, então, né? Considerando que a gente já tem mais de 1 hora de live. Mas acho que é importante sempre a gente lembrar que a ciência, ou a filosofia, né, que dá origem depois da ciência, ela surge na Antiguidade Clássica justamente se contrapondo à doxa, que seria a opinião comum, né? Aquilo que hoje a gente poderia chamar de uma opinião de senso comum. E me parece que hoje o que efetivamente nós temos é uma disseminação cada vez maior de informações, que na década de 90 era saudado, inclusive, para alguns autores, como Manuel Castells, tem uma trilogia clássica, Sociedade em Rede, né? Ele imaginava que as redes e que as tecnologias da informação, elas tinham um potencial libertador muito grande, porque justamente possibilitavam o acesso à informação a uma quantidade muito mais significativa de pessoas. Mas o que nós vemos de fato é que hoje nós temos uma circulação muito mais significativa de informações do que, por exemplo, um indivíduo. Hoje circula muito mais informação nas redes sociais e nos canais de comunicação, na própria internet, em um dia, do que circulava em uma década no planeta inteiro durante a década de 50, mas uma parte significativa dessas informações não vem de fontes confiáveis. E as pessoas, elas constroem opiniões, muitas vezes a partir de fontes que não são confiáveis, fontes que disseminam o preconceito, que disseminam, então, o autoritarismo, que disseminam, enfim, né, formas de ver o mundo e de interpretar o mundo que não coadunam com a ética. Então, acho que isso precisa ficar muito claro. Por outro lado, é óbvio que isso, né, isso eu trago lá da sociologia, os atores sociais, os sujeitos, eles constroem uma determinada visão de mundo a partir das suas experiências e dentro da relação que estabelecem com os grupos sociais nos quais eles estão inseridos. A grande questão é que me parece hoje, nós acabamos nos fechando cada vez mais dentro de bolhas que circulam um determinado tipo de informação e um determinado tipo de informação que tende a reforçar cada vez mais as nossas visões de mundo. Então, me parece que esse é um problema
bastante significativo, e eu não sei se depois tu passa a palavra para nós nos despedirmos, Sérgio. Sim, ou já sim. me despeço? Passa depois? Não, depois fazemos uma conclusão. Ok, tá bem então. Mas seriam essas as considerações. E eu vou dizer mais, eu vou mais além. Dificilmente nós vamos encontrar uma bolha hoje que não tem o seu terraplanismo de estimação. É verdade. Luiz, falei sobre isso na aula inaugural que fizemos na geografia, com o professor Everton, falando que muitas vezes, dentro da própria academia, nós temos os terraplanismos aceitos, né? Como a própria astrologia, que as pessoas podem não ligar para ela cotidianamente, mas todo mundo sabe seu signo, sabe não sei o quê, e fala, nossa, eu gosto de tal coisa porque eu sou de não sei o quê. E isso é um terraplanismo socialmente aceito, inclusive na academia. Mas, desculpa, eu me atravessei, Sandra. Não, eu estou me divertindo. Na verdade, a gente fez uma aposta para quem está assistindo aqui, quem ia ocupar menos a palavra, e eu estou me mantendo no meu espaço, né? Deixando vocês adiante e ocuparem bastante as falas. Mas eu acho que vou aproveitar o gancho, então, até para responder aqui, eu vi os comentários que foram feitos, que em algum momento foi durante a fala que eu fiz essa questão de uma preocupação de que eu falei que o professor não daria conta de ciências, né? E talvez tenha ficado um pouco mal ponderada essa fala na rapidez que eu tentei desenvolvê-la. Mas quem conhece a realidade da formação de um pedagogo sabe que ela é uma formação polivalente. Acho que é importante esclarecer isso. Além de ser polivalente nas áreas do conhecimento, que vai desde artes até educação física, matemática, ciências, geografia, história, português e assim por diante, ela também é polivalente na sua atuação. Nós temos o pedagogo com atuação na educação infantil, nos anos iniciais e também na gestão escolar. Então, quando eu fiz esse comentário, é que nós estamos com dificuldade de fazer com que esse pedagogo que vai para a sala de aula dos anos iniciais da educação infantil, na sua formação, que é polivalente, consiga ter tempo de curso, tempo de elaboração também desse conhecimento que é próprio da ciência, né, que ele está só recuperando enquanto formação de professor, porque geralmente são disciplinas de didática da ciência ou metodologia da ciência, não é a ciência em si que ele está tendo acesso no ensino superior, mas que depois ele é a pessoa que vai fazer a mediação disso lá na escola. Então, era nesse sentido que eu estava falando de dar conta, eu não quero tornar isso vazio, parecendo que eu apenas estava fazendo um comentário de que o professor não dá conta, não é isso. A minha preocupação é que no tamanho da formação desse docente, ele não tem espaço para também aprofundar essas questões. E não que as demais não sejam importantes, até porque nós trabalhamos aqui no sentido de que todas essas áreas do conhecimento, elas são relevantes, e que nós consideramos ciência não apenas aquela aplicada ou aquela que está sendo feita dentro do laboratório. Mas aí, eu acho que um outro detalhe que é bastante difundido pela SBPC também, é a questão das condições de fazer ciência nas escolas, né? As escolas que não têm esse espaço para fazer a ciência, seja ela a ciência natural, a ciência física, assim por diante. Mas eu gostaria de destacar que também alguém falou ali que o cientista deveria estar um pouco mais próximo da população, e também foi a fala do Anderson antes, né, de aproximar o diálogo e aproximar esses saberes. Mas a marcha de 2019, em março de 2019, nós tivemos um grande manifesto, né, que foi pela questão dos cortes em educação, e a partir daí nós temos, assim, uma inserção cada vez maior das instituições superiores, institutos federais e universidades, abrindo espaço e tentando promover em todos os lugares, nas ruas, nas praças, em galerias, diálogos que mostram a produção do que a universidade está fazendo. A produção do que a universidade está fazendo é ciência.
Então, é nesse sentido que a gente também tem que reverberar isso. A universidade, ela faz isso, a escola faz isso de uma forma específica, né, que é só dela, mas é a possibilidade de que nós levemos esse conhecimento mais elaborado para mobilizar as pessoas no reconhecimento desse conhecimento. Fica um jogo de palavra meio estranho, né? Mas é só quando as pessoas começam a se apropriar desse saber que elas conseguem fazer um posicionamento mais crítico sobre isso, né? E a gente não pode esquecer que nós estamos num momento que nós disputamos com com as próprias crenças um papel. A ciência está disputando com as crenças o tempo todo. A fala do Frigoto, todas as vezes que a gente ouve o professor Frigoto, ele é muito pontual nisso. Ele diz: nós vivemos hoje, na educação, na escola, na ciência, uma retomada daquilo que nós discutíamos antes da Idade Média, né? Parece que só se fala de algumas condições, como se a religião ou a crença afirmam isso é de forma contrária ao que é ciência, e daí, portanto, o que isso é científico. E a escola está imersa nesse contexto. Se vocês estão falando que nós vamos encontrar terraplanistas na universidade, a escola, ela não é nada mais do que também um espaço que reproduz, né, aquilo que a sociedade ao redor dela está vivenciando. Então, é natural que o professor lá na sala de aula encontre dificuldade de dialogar com seu aluno com determinadas temáticas que o conhecimento científico está fazendo uma contraposição a esse conhecimento de crença, esse conhecimento não só do senso comum, porque foi falado antes, mas acho que o conhecimento das crenças também é importante destacar. Bom, eu vou tentar ser muito breve, né? Estou vendo ali o Sérgio já nervoso por causa do horário, mas vai ser muito breve, até porque depois a gente vai fazer uma fala final, um encerramento, e daí eu queria colocar algumas coisas, mas eu vou me valer de uma frase do escritor de ficção científica, o Arthur Clarke, para fazer minha reflexão aqui. Isso ainda há muito, muito tempo atrás, né? Na década de 70, o Arthur Clarke escreve que toda tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da mágica. Isso virou chamado uma das leis de Clarke, né? No caso, uma paródia das chamadas leis da robótica, do Asimov, a discussão de formação, e ele acaba, o Arthur Clarke acaba desenvolvendo relações sobre tecnologia e a sociedade nos seus livros. Bom, por que eu quero usar essa fala? A ciência, ela demanda hoje, como é necessário, como eu acho que é a função dela, mas ela demanda um alto grau de sofisticação e abstração para a explicação dos fenômenos, sejam eles sociais, sejam naturais, sejam eles físicos, sejam eles educativos. Então, ela tem um distanciamento do que o Luiz Fernando falava, né, da doxa. A episteme se afasta da doxa muito, né, se afasta da opinião, porque ele se sofistica, porque ele abstrai, né, consegue abstrair o conhecimento em altos níveis. Só que isso causa, ao mesmo tempo, voltando à fala que eu tinha feito no início, um distanciamento para com as pessoas tão grande que hoje, para uma pessoa que não é da área de conhecimento, né, da ciência, acreditar, e olha a palavra que eu estou usando, acreditar numa afirmação científica é equivalente a acreditar numa religião. O grau de abstração é tão grande que é quase indistinguível o que é ciência para o que é crença. A gente não consegue mais, uma pessoa fora do mundo da ciência não consegue distinguir. E por isso eu falava antes desse afastamento e da necessidade da gente aproximar, não da opinião, mas das pessoas, né? Fazer uma forma de aproximação de ciência das pessoas para que a gente não caia nesse abismo que vai se formando entre
esse conhecimento abstrato, sofisticado, e as pessoas, daí as pessoas consigam fazer a distinção das suas crenças, que são pessoais, que a ciência não vai estar discutindo sobre elas, e aquilo que são afirmações sobre a realidade, né, seja ela social, seja ela da natureza ou dos fenômenos físicos. Então, era essa que eu queria contribuir de forma muito breve aqui para essa parte do debate. Ok, pessoal, realmente a conversa foi boa, foi longa. Queria agora que a gente fizesse como exercício uma conclusão, né? E eu faço a minha fala tentando, seguindo os métodos de pesquisa, né? Tentando concluir a partir daquilo que era o nosso objetivo, né? Que é responder o que nós tínhamos a ver com o Pacto pela Vida, né? Bom, a marcha pela ciência e esse pacto pela vida, ele foi motivado pelo cenário político que a gente vive, né? Hoje a gente sabe que nós poderíamos estar numa situação dentro dessa pandemia melhor se nós não tivéssemos relaxado, se nós não tivéssemos colocado em dúvida aquilo que a ciência defende. Isso é muito crítico, porque isso parte de quem está com a caneta na mão, né, em diferentes níveis da gestão, seja do alto poder executivo a quem está dirigindo algumas instituições que deveriam defender a ciência, né? Então, quando a gente tem diante da população em geral pessoas defendendo propostas pseudocientíficas, você coloca toda a população numa situação de risco. Então, hoje, né, avaliando o desenvolvimento da Covid-19 no Brasil, nós vemos que as primeiras medidas que foram tomadas, mais no susto, pelos governos estaduais, colocaram a nossa curva, né, numa situação até confortável. E nós estávamos perto de atingir uma situação ainda melhor e não teríamos chegado onde nós chegamos se todas aquelas medidas continuassem sendo adotadas. Mas houve forças jogando contra isso, né? Forças anticientíficas, né? Os movimentos obscurantistas, né? Jogando contra isso e que nos colocou de volta numa ascensão. E que pode nos colocar agora numa situação muito mais parecida com os países que não tiveram sucesso do que a dos países que foram mais bem-sucedidos, né? Então, esse movimento da SBPC, esse pacto pela ciência, que foi ratificado por inúmeras entidades, né, ele tem um objetivo: chamar a atenção. Olha, a ciência deve ser o nosso norte agora. E o que a gente viu acontecendo são pessoas no poder fazendo justamente o contrário. Então, sim, essa marcha pela ciência, ela é um movimento político, e tudo isso que a gente está vivendo, tudo isso que nos coloca em risco agora, ele é decorrente de um cenário político que a gente enfrenta, tá? Então, no nosso entendimento, né, esse tema tem tudo a ver com o Pacto pela Vida, né? Ele tem tudo a ver com o que a gente está passando. Nós poderíamos estar numa situação muito melhor, né? Esse dualismo entre economia e vida, isso é absurdo até mesmo para muitos economistas, né? Então, o que nos motivou a fazer uma conversa como essa, veja que eu estou aqui como biólogo no meio de pessoas que têm um background político, social muito melhor que o meu, mas porque, a meu ver, isso tem perfeita ligação com a defesa da vida humana, né? E, portanto, com o Pacto pela Vida e, portanto, com a marcha pela ciência. Então, eu agora me despeço, foi um prazer ter estado aqui. Uma das grandes oportunidades que nós temos na nossa universidade é poder conversar com diferentes áreas. Eu tenho aprendido muito nesse sentido. Acho que o Anderson, que é físico, sente o mesmo que eu, e acho que as pessoas puderam perceber pela fala do Anderson o quanto ele se apropriou ao longo desses 10 anos na instituição, né? Nós estamos aqui, eu não saberia dizer da Sandra, mas eu sei que o Luiz Fernando,
eu e o Anderson somos da primeira leva da instituição lá de 2010, então isso é uma das coisas que a UFFS nos proporcionou e eu aprendi muito ao longo desses 10 anos para fora da minha área do conhecimento, né? Então, uma boa noite a todos, eu passo agora a palavra aos demais para que façam uma fala de encerramento. Foi um grande prazer e continuamos juntos lutando pela ciência. O Luiz Fernando, vai? Posso começar me despedindo, então. Quero mais uma vez agradecer o convite da SBPC Santa Catarina, agradecer ao Anderson, a Sandra, agradecer, então, ao Sérgio, agradecer a todos que estão nos acompanhando hoje à noite. Esse é um momento muito importante para se discutir ciência, mas é fundamental que essa discussão ela não permaneça apenas em âmbitos restritos. Eu acho que é fundamental que a gente tenha condições, em alguma medida, de levar a ciência para fora dos muros da universidade, cada vez mais fazer divulgação científica, porque eu acredito que divulgação científica é fundamental. Eu não acredito que a ciência ela deve ficar circunscrita aos que produzem ciência. Enfim, eu comungo com uma outra perspectiva de ciência, assim como imagino que todos vocês, por isso que estamos aqui hoje à noite. Quero dizer também que, com relação ao cenário do nosso país, se é verdade, por um lado, que a ignorância significa ignorar, né, ignorar algo, se a ignorância ela nunca foi tão festejada ao longo das últimas décadas, é verdade também que a gente precisa entendê-la como uma etapa do processo histórico do nosso país. Eu não acredito que esse período ele se sustente por muito tempo. Eu acredito no potencial de indignação da população que não vai ficar assistindo por um longo período, por exemplo, enfermeiros serem agredidos na Praça dos Três Poderes, em Brasília, não vai ficar assistindo a ciência sofrendo cortes de verbas, cortes orçamentários por tanto tempo, professores sendo deslegitimados também na sua prática, sendo considerados muitas vezes manipuladores. Então, eu acredito sim que nós temos muito potencial para reconstruir esse país. Vai ser fundamental, muito trabalho, mas acredito que esse período que nós vivemos hoje, ele é um período que vai ter fim, e acredito que a ciência contribui muito para produção de conhecimento, para esclarecimento. Acho que esse papel da ciência, o papel do esclarecimento, ele é muito fundamental, e por isso instituições como a universidade são tão importantes e cumprem esse papel nesse momento de dialogar com a sociedade, que dialogue nesse momento, mas que se mantenha para o futuro. Então, um grande abraço a todas e a todos. Eu aproveito também para fazer o encerramento da minha participação aqui, agradecendo ao convite dos colegas da SBPC. E aí, Sérgio, você falou da caminhada da SBPC, eu não vou dizer quando, né, porque eu sei que eu sou a mais antiga aqui do grupo, mas a minha primeira participação científica num evento nacional foi na SBPC, que foi há muito tempo atrás, em Recife. Eu saí de Santa Maria para apresentar um trabalho na SBPC, e aquilo, para mim, descortinou toda uma vida de iniciação científica, a presença que eu tive naquele momento lá. Então, acho que hoje está desenvolvendo aqui uma fala que envolve a SBPC, é um pouco da gratidão que eu tenho também, aquele momento que eu vivi na minha iniciação científica, né? Dizer que nós, enquanto escola, enquanto universidade, não podemos ficar assistindo isso a tudo de forma tranquila, como se nada tivesse acontecendo. O Luiz, ele foi otimista no sentido de acreditar que as pessoas elas vão considerar um novo momento na sociedade após esse boom que nós estamos vivendo agora. Mas eu quero chamar a atenção, para encerrar minha fala, né,
no papel e na responsabilidade dos professores, no papel e na responsabilidade nossa da universidade enquanto formadora de professores, para que a gente não fique o tempo todo brigando com essa dicotomia que nós, em algum momento, tentamos aqui fazer alguns comentários, né? Que é o que é saber científico, a importância da ciência, é que, como eu disse no início, a gente não tem que ficar fazendo a defesa disso. Isso já deveria estar inserido num contexto em que nós não precisássemos mais. Aliás, é uma preocupação que esse momento de pandemia que a gente vive e essas condições todas que nos colocam e nos comovem, mas nos colocam a enxergar a falta de compreensão que se tem, o espaço que é o conhecimento científico, a falta de atenção que é dada à saúde pública no Brasil, nós temos que pensar que isso é algo que foi se produzindo, né, e em algum momento nós também não conseguimos prestar muita atenção no que isso estava acontecendo, mas tem um impacto muito grande, na escola, tem um impacto muito grande na universidade e a sociedade de um modo geral, porque nós não vivemos isolados, apesar de estarmos em bolhas, como o Luiz Fernando falou, mas essas bolhas, em algum momento, elas se relacionam, né? Umas ampliando as outras sendo sugadas e assim por diante. Então, é uma mensagem mais de convidar as pessoas a se manterem preocupados em dar atenção e manter um espaço, né, de debate sobre a ciência, sobre a democracia, sobre a educação, que foi o que nos trouxe para essa mesa de hoje, e afirmar mais uma vez que nós fiquemos em casa. Então, para encerrar, né, nosso debate, eu queria colocar 3 desafios, né, relacionados a essa discussão que a gente fez aqui hoje para as instituições científicas e educacionais, e ao dizer as instituições, eu falo as pessoas que fazem as instituições, né. Eu penso que os desafios que nós temos pela frente, né, é pautar a efetivação da autonomia universitária, né, incluindo nisso a realização das eleições diretas dos seus dirigentes. Acho que isso é fundamental para a gente poder ter a segurança do desenvolvimento científico e educacional nacional. O segundo desafio, discutir, né, e reorganizar o diálogo com o público, né, com as pessoas. Eu não estou falando exclusivamente da extensão, embora ela possa ter um papel nisso, né, mas é preciso fazer uma reaproximação com as pessoas, vencendo um processo de alienação científica muito forte que existe na nossa sociedade. Isso envolve várias das coisas que foram discutidas aqui hoje à noite, como a educação científica, né, desde a educação básica e divulgação científica, entre outras coisas. Um outro debate urgente, né, o terceiro ponto que eu queria colocar, e tanto debater quanto constituir políticas para combater a forte desigualdade étnico-racial e de gênero que a gente tem nas ciências. Não só no ingresso nas carreiras científicas, mas na própria progressão nas carreiras, na ocupação de posições de chefia e de liderança. Existe um debate muito importante hoje, nacionalmente, né, com iniciativa de várias universidades, como eu posso citar aqui 2 casos da URGS, porque conheço bastante a universidade, que é o Parents in Science, que é para os pais, né, que fazem ciência, todas as dificuldades que isso tem e como isso precisa ser colocado dentro do debate do fazer científico, e o Meninas na Ciência, né, porque também existe uma disparidade, principalmente de progressão na carreira, para as meninas e mulheres nas diferentes ciências. Então, esse debate de diversidade para a ciência, ele precisa ser feito, ele é fundamental para esse desenvolvimento, para essa democracia que se coloca, né, para esse desenvolvimento da ciência. A diversidade sempre foi fundamental para muitas coisas, né, para a ciência também, a diversidade de olhares, de formulação de perguntas e assim por diante. Então, com isso, né, eu quero agradecer aos colegas de Fernando, Sandra, Sérgio, pelo debate, agradecer a quem ficou conosco até essa hora, né, passamos
bastante do nosso teto da atividade, que era proposto para ser em torno de 45 minutos a 1 hora, ficamos 1h30, mas com o público que ficou com a gente até agora. Então, agradecer a todos que ficaram com a gente e dizer que eu partilho do otimismo, né, do Luiz, mas um otimismo ativo, como a Sandra colocou. Precisamos ser nós, né, os propagadores da ciência, os defensores da educação, os defensores desta educação e desta ciência que nós estamos aqui falando, que ela só faz sentido se ela for socialmente referenciada. Então, uma boa noite a todos, né? Agradeço aí a SBPC pela organização dessa atividade da Marcha pela Ciência e continuamos aí na luta. Valeu, pessoal. Abraço.